Pode ser a igreja. Louvo a Deus por essa oportunidade de estar com vocês nesta noite. É muito bom rever os nossos irmãos. Eu sempre falo que a oportunidade que Deus nos concede de estar na casa dele é uma oportunidade que não tem preço. O salmista Davi, no Salmo 122, vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque na casa do Senhor nós entendemos que tem cura, tem transformação, tem libertação, tem restauração, tem tudo isso. Tudo que você precisa é na casa do Pai que tem, né? Então, nessa noite nós somos privilegiados. Quero agradecer a Deus pela vida da esposa do pastor Carlos, pelo convite. Essa mulher é muito ansiosa. É ansiosa. Vocês conhecem melhor do que eu. Foi bem de manhã cedinho. Eu ia fazer assim, pastor. Tá orando? Ainda não chegou lá. A hora que chegar, Deus vai mandar. Mas eu falei, não vou fazer isso não. E eu louvo a Deus também pela vida do pastor Carlos. Eu costumo dizer, irmãos, que onde a gente passa, a gente tem muitos amigos. Nós fazemos muitos amigos. Qualquer lugar que nós vamos, nós somos amigos, né? E louvo a Deus também pela vida da minha esposa. O ministério do obreiro, ele só cresce se ele tiver a esposa apoiando. Isso é inevitável, irmãos. Não tem como. Não tem como. Mas, assim, eu louvo a Deus pela vida dela, porque Deus tem honrado o meu ministério, tem honrado a minha família, tem honrado a vida da minha esposa, né? Ela louva, ela não quis louvar hoje porque por uma ética, mas ela louva, né? Mas louvamos a Deus por todos, amém? Irmãos, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo de número 7. É uma palavra que Deus ele tem colocado ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Eu quero trazer também a saudação dos nossos pastores, porque se aqui eu estou, porque foi eles que me liberaram. Eles têm horas que eles puxam e tem hora que eles soltam. Daí dessa vez ele soltou, falou vai. Entendeu? Mas eu aprendi algo comigo, irmãos. Onde eu passo, eu sempre tenho falado isso. Não tem como você sair para ministrar uma palavra sem comunicar ao seu pastor. Não tem lógica. Não tem como. Não tem como. Nós somos obreiros, mas nós temos uma liderança. E essa liderança ela tem que ser respeitada. Então, onde que eu vou? Eu só saio se o meu pastor autorizar. Se ele falou vai, vai. Se ele falar fica, fica. E olha que já teve situações que ele me provou. E não foi uma só vez, não. Tudo combinado, tudo certinho. Falou, hoje não vai dar. Pastor, mas eu falei para você que hoje não dá. Pronto, acabou. Ó, pega o celular. Ó, irmão, o meu pastor falou que não dá. Ah, não, falou que não dá. E aí? Eu avisei ele com 2 meses de antecedência, mas ele falou que não é para ir. E aí, eu vou fazer o quê? Não tem para onde. Ah, mas é festividade. Não importa, meu irmão. Não tem como. Ele falou que não é para ir, não é para ir. 2 Reis, capítulo de número 7. Versículo de número 1 ao versículo de número 4. Vai dizer assim, nós temos sobre o título, Eliseu prediz a mudança de viveres. Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã quase esse tempo, uma medida de farinha haverá por 1 ciclo, e 2 medidas de cevado por 1 ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei o encostava respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse, se janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos?
E se dissermos, entremos na cidade, lá há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios, e nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram o seu clepso para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Podeis sentar em nome de Jesus? Irmãos, o Salmo de número 139, o salmista Davi, ele vai dizer: Senhor, tu conheces e tu me sondas. Davi, ele vai expressar dizendo que Deus, ele não somente sondas, mas também Deus assim os conhece. Daí ele vai começar a dizer: se eu estiver nas profundezas dos mares, eu sei que tu lá estarás. E um tema que Deus ele colocou no meu coração nesta noite foi vivendo a diversidade física e espiritual por intermédio da fé e da confiança em Deus. Irmãos, quando nós vamos no texto de 2 Reis, no capítulo de número 6, nós vamos entender que a cidade de Samaria, ela estava vivendo momentos difíceis. Era uma fome terrível que tinha se agravado. Uma fome terrível. Na onde até as fezes da pomba estava sendo negociado, estava sendo vendido. Cabeças de jumentos também estava sendo vendido. Cabeças de jumentos, segundo a lei, era proibido. Não era permitido comer. Mas a fome era tão grande. E a cidade de Samaria, ela está sofrendo os danos. E nós entendemos em 2 Reis, no capítulo de número 7, que vai dizer sobre, o que eu quero focar sobre aqueles 4 leprosos. Nós sabemos que em Levítico capítulo de número 13, no versículo 1, vai dizer que quando alguém se apresentava com alguns sintomas dessa doença, essa pessoa ela teria que procurar o sacerdote. Era necessário, era lei, procurar o sacerdote ou o filho do sacerdote. No caso seria Arão, para poder identificar. O sacerdote ia lá, ia dar uma verificada para ver se realmente aquela doença era lepra. Depois, num período de 7 dias, teria que fazer um novo exame, examinar novamente. Depois, uma vez provado que realmente era lepra, os leprosos eles ficavam num lugar longe da sociedade. Eles não poderiam ter contato com as suas famílias e muito menos com a sociedade. Eles tinham um lugar específico, que era para eles ficar ali por um período até que aquela doença fosse eliminada. E olhando para esse texto, irmãos, nós vamos analisar, trazendo para os dias de hoje, essa lepra, ela simboliza uma enfermidade espiritual. Nós estamos vivendo nos últimos dias difíceis. Eu posso dizer com toda a convicção que nós estamos vivendo nos últimos dias o mesmo período de Sodoma e Gomorra, onde as línguas, onde os gêneros estão tudo mudado. E nós estamos percebendo que nós que professamos o nome de Cristo, se nós não tomarmos cuidados, nós estamos indo por caminhos que Deus não está agradando a Deus. Irmãos, eu quero focalizar nesta noite, eu quero focalizar da seguinte forma. Nós precisamos entender, irmãos, que nós amamos o pecador, mas nós não temos como amar o pecado. Nós temos que fazer essa separação. Você ama o pecador, você abraça com o pecador, você come com o pecador, você sorri com o pecador, você convive com o pecador, mas você não pode apoiar o pecado dele. E nós vemos que justamente esses leprosos, eles ficariam longe, porque não poderia ficar próximo com a sua família e nem muito menos conviver com a sociedade, teria que passar por um período. Mas o que me chama a atenção, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40, e versículo de número 8,
vai dizer: seca-se a ervas, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Quando eu vejo esse texto, me chama a atenção que nós vamos lá no livro de Números, no capítulo 23, versículo 19, vai dizer que Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria, falaria e não cumpriria? Deus, ele cumpre tudo aquilo que ele tem falado. Ele não retrocede, nenhuma vírgula e nenhum ponto final. Tudo que ele fala, ele cumpre. Nós entendemos que Deus, ele já tinha falado para o profeta Eliseu que haveria abundância, mesmo diante da fome que estava enfrentando Samaria, haveria abundância, mas ninguém saberia como que chegaria essa abundância. Agora vamos fazer uma análise. Como que pode? 4 pessoas, 4 leprosos, eles entendem que eles estão numa situação difícil. Se eles permanecessem na cidade de Samaria, onde eles se encontravam naquele arraial, eles iriam morrer. Eles tomaram-se uma decisão. Qual foi a decisão? Ele falou: não, vamos, se nós ficar aqui, nós vamos morrer. E se nós entrar lá, se tiver que morrer, nós morreremos. Mas aí, por trás disso, já havia um projeto de Deus. Tem um versículo que eu gosto muito, no livro do profeta Isaías, capítulo 64, se não me falha a memória, versículo 3 em diante, vai dizer que nunca houve um Deus como antigamente, que trabalha para aquele que nele espera. Esperar no Senhor, irmãos, não é fácil. Você não gosta de entrar na fila do banco e ficar esperando, mesmo sabendo que você vai ter um dinheiro bom para você receber, mas só de você entrar na fila já começa. Eu não gosto, sinceramente, eu não gosto de pegar fila. Eu também não gosto de esperar. Mas o salmista Davi, ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor, ele inclinou os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. O segredo está em esperar em Deus, mas esperar confiando em Deus. Esperar por esperar, sem ter a convicção da confiança em Deus, não tem como. O salmista Davi, ele vai dizer no Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Permanecer para sempre é permanecer confiando. Vem a adversidade, vem as lutas, vem as tempestades, mas você está esperando num Deus que tudo pode, num Deus que tudo sonda, num Deus que tudo vê, num Deus que tudo conhece. E nós vamos entender nesse texto que aqueles leprosos, eles tomaram uma decisão. Eu posso fazer uma comparação, que a decisão desses 4 leprosos foi a mesma decisão daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela sofria de uma enfermidade há mais de 10 anos. A multidão estava oprimindo o mestre, estava apertando o mestre, mas ela falou: se tão somente eu conseguir chegar até o mestre e tocar nas vestes dele, eu tenho certeza que eu serei curada. A convicção mudou a história daquela mulher, mudou. E a convicção desses 4 leprosos também mudou, não somente a história deles, mas também mudou a história daqueles que estavam morando na cidade de Samaria. Como que pode, irmãos? Como que pode uma coisa dessa? Um homem, 4 leprosos, desprezados da sociedade, eles tomaram uma ousadia, eles falaram: não, vamos invadir, porque nós, se tiver que morrer, nós vamos morrer. Meu irmão, Deus, ele está me dizendo algo nesta noite. É melhor você sofrer com Cristo. Passe o que passar, mas esteja com Cristo. Passe o que passar, mas esteja com Cristo. Quando você tem convicção no Deus que você adora, quando você tem uma convicção no Deus que você crê, como você tem convicção no Deus que age, como você tem uma convicção no Deus que opera milagre, nada faz você voltar nem retroceder, mas algo vai te incomodar você a avançar. A avançar, porque a sua convicção, ninguém tira. Você precisa entender que a sua adoração, o Deus que você está adorando, é um Deus que tudo pode. Aqueles leprosos, eles entram no arraial dos sírios.
Eles vão entrar e a Bíblia vai nos mencionar que eles não encontraram ninguém lá. Ninguém. Deus já tinha agido. Como Deus tinha agido? Os sírios entendeu que o rei de Israel estava, o Deus de Israel estava armando alguma coisa contra eles. Eles pegaram e foram embora. Eles chegaram lá, os 4 leprosos, comeram, beberam, pegaram prata, pegaram ouro, tinha cavalos amarrados. Eles depois, cara, vocês fizeram? A Bíblia diz, se você pode fazer o bem e você não faz, você comete pecado. E aqueles homens, eles não pensaram só neles. Eles não pensaram só neles. Irmãos, com todo respeito, nós estamos vivendo um cristianismo, onde nós estamos muitas vezes preocupados em atirar pedra no telhado dos outros, mas nós não estamos preocupados em fechar as brechas na nossa vida. Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer, ao invés de você apontar o dedo, é melhor você ir para orar, é melhor orar, porque a Bíblia diz, chorai com quem chora e se alegrai com quem se alegra. Nós não temos o direito de julgar ninguém, mas nós temos o direito de pegar na mão desse alguém e dizer, olha, eu estou com você aqui para te ajudar, eu estou aqui para orar por você, eu estou aqui para dizer para você que eu estou preocupado, eu estou ansioso em entrar no céu, mas eu quero que você vá junto comigo. Aqueles leprosos, eles não se preocuparam somente com eles, mas eles se preocuparam com o povo de Israel. Eles foram lá e anunciaram, olha, lá tem isso, lá tem aquilo outro. E o profeta Eliseu, quando falou para aquele capitão, ele duvidou. E Eliseu vai lá e fala, olha, porque você duvidou, você não vai se alimentar do alimento que tem. Porque o capitão, ele estava duvidando. O nosso Deus é o Deus que age. Eu costumo dizer que a última palavra quem dá é o Senhor. A última palavra quem dá é o Senhor. Quando nós vamos para o texto daquela viúva de Naim, aquela mulher ela já tinha perdido o seu filho, e já tinha perdido o seu esposo, estava indo enterrar a sua última esperança, que era o seu filho. Mas a Bíblia vai dizer que antes dela passar da porta da cidade, houve um encontro que é o dono da vida, que é Jesus. Jesus chegou diante do filho daquela mulher e falou, levanta-te, e aquele defunto levantou. Quem sabe você nesta noite está passando por luta, por dificuldade, dizendo que tudo está fechado, mas eu quero dizer algo nessa noite, Deus tem provisão para alguém aqui nesta noite. Deus tem provisão, Deus tem provisão, Deus ele está agindo. Talvez você não está vendo, mas Deus, Ele está agindo, Deus, Ele está trabalhando ao teu respeito. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando na vida do seu filho, na vida do seu esposo. Quem sabe alguém falou que não tem mais jeito, mas Deus me dá autoridade para dizer aqui que Ele é o Deus que muda história, que Ele é o Deus que muda cativeiro nesta noite, mas você precisa crer. Você precisa crer, você precisa confiar, porque quem confia em Deus é classificado igual aquele homem, que um homem construiu a sua casa sobre areia, veio a tempestade e não aguentou a tempestade, mas aquele homem que edificou a sua casa na rocha, veio a tempestade, veio a luta, mas ele ficou intacto, sabe por quê? Porque ele construiu a sua casa sobre a rocha. E essa rocha não é outra rocha, a não ser a rocha chamado Jesus Cristo. O segredo está em confiar em Deus. É nas adversidades que nós temos que aprender a confiar em Deus em todo o tempo. Confiar em Deus quando as coisas estão caminhando tudo ao nosso favor é muito fácil, é muito simples. Mas confiar em Deus é quando as pessoas estão dizendo que não tem mais jeito, mas você está lá, não. Deus, Ele falou, Deus, Ele prometeu, e eu creio num Deus que fez a promessa, Ele vai cumprir. O que você me diz do texto de João capítulo 2,
Jesus ele foi convidado para as bodas de Caná da Galileia, e a Bíblia diz que num determinado momento voltou-se o vinho. A sua mãe chega diante de Jesus e fala: olha, acabou-se o vinho. Jesus olha para ela e responde: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus estava dizendo: olha, não chegou a minha hora de ser crucificado, não chegou a minha hora de caminhar pelo caminho da Gólgota, não chegou a minha hora. Um milagre vai acontecer. A sua mãe vai falar: fazei tudo quanto ele vos disser. Deixa Deus trabalhar na sua vida, meu irmão. Deixa Deus trabalhar na vida dos seus filhos. Deixa Deus trabalhar. Deus não precisa da sua ajuda. Deus só precisa que você obedeça, que você confia, que você persevera, que a vitória chegará e não tardará. Perseverar. Só obtém vitória quem persevera, meu irmão. Se você perseverar, você vai alcançar a vitória. Havia uma mulher que ela tinha uma causa na justiça. Ela orava, ela clamava, e aquele juiz não estava nem um pouquinho ligando para ela. Mas em um determinado momento, o próprio Deus ouviu a oração dela, foi lá e começou a incomodar aquele juiz. Aquele juiz: antes que essa mulher me incomoda muito, me molesta, eu julgarei. E a causa daquela mulher foi uma causa vencida. Eu quero dizer algo nessa noite: a sua causa, ela é vencida. A sua causa, ela é vencida porque o Senhor faz parte dessa causa. Não há circunstâncias que Ele não ache. Não há peleja que Ele não entre. Não há peleja. Talvez você está enfrentando uma peleja na sua vida espiritual. Talvez você está enfrentando uma peleja na sua saúde. Talvez as portas de emprego estão fechadas. Mas eu quero dizer algo nessa noite. Eu, como ministro, eu tenho a liberdade e a autoridade de profetizar sobre a sua vida. As portas vão se abrir. A sua saúde será restaurada. O seu ministério será restaurado. E você vai glorificar o nome do Senhor. Por que eu falo isso? Porque o próprio profeta Isaías vai dizer que, vindo o inimigo como as correntes de água, o Espírito do Senhor abanará a bandeira da vitória. Não tem feitiço, não tem inveja que vai fazer você parar, se você confiar em Deus. Alai, não tem. Não tem, não existe. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel nas suas promessas, meu irmão. Deus, Ele é fiel nas suas promessas, nas suas palavras. Quando você vai para o texto daquele cego de Jericó, ele ouviu falar que Jesus estava passando e ele começou a clamar. O que está fazendo você impedir de clamar a Deus? Deus está dizendo: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. A Bíblia vai dizer: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, esses me acharão quando buscar de todo o vosso coração, assim diz o Senhor. Você quer receber vitória? Você precisa voltar para a oração, para a salinha da oração. Quanto tempo faz que você não tem um particular com Deus? Deus está chamando alguém nesta noite para um particular com Ele. Você quer vencer as lutas? Quer vencer as guerras? Sem oração não dá. Sem oração não dá. Jesus, em Mateus capítulo 26, versículo 36, vai dizer que ele sobe ao monte Getsemane, ele foi falar com o Pai, ele foi buscar força ao Pai. A Bíblia diz que Jesus, ele volta, ele encontra os seus discípulos adormecidos, pela primeira, pela segunda e terceira vez, ele vai dizer: olha, na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus está dizendo nesta noite: minha igreja precisa voltar para a sala da oração. Sem oração não dá. Eu costumo dizer, pastor Carlos, que nós precisamos ter depósito na oração. Crente que não ora, algum problema tem. Me desculpa. Alguma coisa tem. Esses dias eu fiz uma reunião com o departamento diaconal da igreja. Falei: irmãos, tem diácono aqui que chega na igreja, você nem ora, você vai para a cantina, você vai falar de futebol, mas você não ora. O que você está fazendo? Meu irmão, sem oração não dá.
Jesus deu um exemplo, Jesus não precisava, mas ele nos deu um exemplo que sem oração não dá. Nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos buscar o Senhor. O profeta Jeremias, capítulo 33, Deus vai falar: Jeremias, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei. É através da oração. O profeta Elias, quando ele está diante de profetas de Baal, sabe que o profeta Elias, ele tem convicção, porque ele era um homem de oração. Alguém vai dizer, mas Elias era Elias. Mas a Bíblia vai dizer que Elias era sujeito às mesmas paixões. Elias, ele tinha os momentos de fraqueza. Tanto é que a Bíblia vai dizer que mediante uma palavra de Jezabel, ele desejou a sua própria morte no seu ânimo. Esse era Elias. Elias é aquele lá que ele chamou os profetas o profeta de Baal para um grande desafio. Esse mesmo Elias, ele demonstrou uma grande fraqueza lá na frente. Então, o mesmo Deus de Elias tem que ser o mesmo o Deus meu, e tem que ser o mesmo Deus seu. Sem oração, não dá. Sem oração, não dá, não tem como, irmãos. Nós precisamos entender que o segredo está em orar. Para que essa lepra que eu falei dos leprosos, trazendo para os dias de hoje, significa uma enfermidade espiritual. Meu irmão, se você está tendo uma dificuldade em ler a palavra de Deus, se você está tendo uma dificuldade de orar, se você já não tem mais interesse em buscar os dons espirituais, alguma coisa está errado. Deus está nos chamando nesta noite. Volte para a salinha, porque é na salinha que eu quero me manifestar para você. É na salinha. Muitas vezes nós temos problemas, nós levamos nosso problema para o pastor, e nós esperamos que o pastor dê uma palavra, e o pastor naquele momento não tem uma palavra para nos dar. É somente Jesus. É somente Jesus. Deus quer usar de você. Deus quer fazer de você aquilo que você nunca imaginou. Mas precisa obediência, confiança, perseverança e posicionamento. A Bíblia vai dizer que não foi vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós. Foi Deus que te comprou, foi Deus que te resgatou. Para com esse negócio, a luta está tão forte. Eu vou dar uma saidinha, pastor, sabe? Eu vou dar uma saidinha. Eu preciso respirar um pouquinho, né? E depois eu vou voltar. Olha, vou dizer algo nesta noite. Deus não tem compromisso com covarde. Deus não tem compromisso com covarde. Deus tem compromisso com corajosos, homens e mulheres corajosos. Que mesmo diante da luta, mesmo diante da prova, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme tu queres. Deus está contando com nós, irmãos. Deus está contando com você. Você é muito especial para Deus. Não para com esse negócio de muitas vezes você está dizendo: isso é para a esposa do pastor, isso é para a irmã dirigente de segunda nação. Não, isso é para você. Porque foi Deus que nos escolheu. Foi Ele que nos chamou. A Bíblia diz que ainda que ajuntasse todos os recursos deste mundo, não paga pelo resgate de uma alma sequer. Nós fomos comprados, nós fomos lavados com o sangue do Cordeiro. Então entenda nesta noite que você é muito especial para Deus. Deus está falando de várias formas nesta noite, porque Ele sabe a sua necessidade, Ele sabe a minha necessidade, Ele sabe que você vem buscar aqui. Talvez você entrou aqui dizendo: Senhor, fala comigo, porque eu já não aguento mais. Deus está falando com você. Tem uma irmã do nosso meio aqui, que você está passando por uma prova tão grande lá na sua casa. Mas Deus manda dizer para você nesta noite: esta tempestade Ele vai acalmar. Essa tempestade Ele vai acalmar, porque não há coração duro que Ele não quebra. Não há coração duro
Porque você está falando, parece que as suas palavras estão sendo jogadas ao vento, mas Deus manda te dizer que Ele vai acalmar a tempestade. É hoje, é agora. Alabá, shuribicom, daraba, suribiandehas. É hoje, é agora. Fique em pé em nome de Jesus. A minha irmã, você aqui. Você que está com a criança. Vem aqui, por favor. Quantas vezes, sorrindo por fora e gemendo por dentro? Quantas vezes está em paz, mas quantas vezes está na turbulência? Quantas vezes que dá vontade de sair e não deixar nenhum endereço? Deus manda te dizer que Ele vai entrar com providência. Alá, show de comandar-se que me honderrasse. Prova que Deus está falando com você nesta noite. A sua noite não será a mesma noite igual dos outros dias. Você vai dormir em paz. Você vai levantar em paz. E essa semana você vai ter vida de paz. Diz o meu Deus nesta noite. Ô jovem, você que está aí fora. Eu queria falar uma palavra com você. Você me permite? Você que está aí fora. Pode entrar aqui, por favor. Vem aqui, jovem, por favor. Não precisa ter vergonha. Não precisa ter vergonha, não. Você estava lá fora. Mas Deus estava falando comigo aqui. Diga para Ele que um dia eu fiz uma promessa na vida dele. E essa promessa, ela está de pé. E Ele manda dizer mais algo para você. Está tudo cercado. Não tem para onde correr. Jesus já te cercou você. De onde você for, você está cercado. Não adianta. Os projetos de Deus na sua vida, ninguém vai impedir. Eu sei que tem momentos na nossa vida que nós estamos lá em cima, tem momentos que nós estamos aqui embaixo. Quando nós estamos lá em cima, nós temos grande torcida. Quando nós estamos aqui embaixo, as torcidas somem. Quando nós temos dinheiro, nós temos amigos. Quando nós não temos o dinheiro, não temos mais amigos. Quando nós temos carro, nós temos amigos. Quando estamos a pé, ninguém nos dá carona. Quando o armário está vazio, ninguém supre a nossa necessidade. Quando a dor espiritual ela vem, ninguém tem uma palavra. Mas Jesus está dizendo, eu sou o remédio. Ele é o remédio que você precisa nesta noite. Deus quer de você um posicionamento. É só isso. E as demais coisas Ele vai fazer por você. Você entendeu a mensagem de Deus nessa noite? Vai para a tua casa, mas vai de posse dessa mensagem. Amém? Levanta as mãos para cá, igreja. Não, vem aqui que a pastora vai te abraçar você. Vem aqui, a moça lá, vem aqui. Não, a moça. Você pode ficar aqui. O pastor vai orar por você. Pode ficar aqui, por favor. Vem aqui. Pastora, por favor, abraça ela, por favor. Quero um abraço. A pastora abraça ela e o pastor aqui ora por ele, por favor. Olha, vem aqui, olha. A nossa irmã que louvou, vem aqui, por favor. Minha irmã, no momento que você estava louvando, Deus falou comigo assim, diga para ela que hoje eu estou derramando sobre ela uma unção que vai fazer a diferença. Mas quando tu estiver lá, lembra de mim, tá? Lembra de mim, diz o Senhor. Coloca as mãos sobre o coração dela, por favor. Deus, no nome de Jesus, tu falaste comigo, Senhor.
que hoje o Senhor está renovando. Que hoje o Senhor está renovando ela, Pai. Que hoje o Senhor está fortalecendo ela. Meu Deus, comandácia. Deus, em nome de Jesus, desde as plantas dos pés até o alto da cabeça, derrama sobre a vida da tua filha agora uma unção sobrenatural agora. Receba de Deus agora, receba de Deus força, receba de Deus estratégia, receba de Deus sabedoria, receba de Deus ciência, conhecimento, receba, receba de Deus nesta noite, renovo sobre a sua vida. Receba de Deus esta noite, minha filha. Receba em nome de Jesus. Deus está curando alguém nesta noite. Deus está curando alguém nesta noite. Você entrou com enfermidade aqui, Deus está me dizendo que Ele está curando alguém nesta noite. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode louvar a Deus por isso nessa noite? Deus, no nome de Jesus, nesta noite, Senhor, como ministro da tua palavra, meu Deus, quero profetizar bênçãos, quero profetizar milagres sobre essa casa, quero profetizar milagres sobre o anjo desta igreja, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, aqueles que entraram aqui, meu Deus, de uma maneira, sairão de outra maneira. Sairão fortalecidos, meu Deus. Sairão fortalecidos para caminhar mais um pouquinho. Porque o Senhor é o Deus de projeto. O Senhor é o Deus de vitória. Pai, eu profetizo milagres sobre essa casa. Eu profetizo milagres sobre esta igreja. Eu profetizo milagres sobre essas pessoas que estão representando as suas famílias e seus familiares essa noite. Pai, se tem alguém aqui, meu Deus, que tem alguém no cárcere, Senhor, Tu és o Deus que visita agora. Tu és o Deus que visita agora em nome de Jesus. Tu és o Deus que visita. Assim como o Senhor visitou Pedro na prisão, eu profetizo nesta noite, Pai, que haverá libertação. Haverá libertação. De calamachuribicon raça. Papéis que está embaixo, Deus está dizendo que Ele está colocando por cima nesta noite. Este é o ano de vitória, este é o ano de vitória, este é o ano do milagre, diz o Senhor nesta noite, e as palmas glorificam ao Senhor. Deus abençoe, pastor.